Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, dia 15 de junho de 2026. Começamos mais uma série importante dentro desse diálogo entre teologia da libertação, música, literatura e nós vamos estudar o tema do mês da Bíblia. Desesperar jamais. Círculos bíblicos sobre o livro de Daniel, do Frei Carlos Mesters e do Francisco Orofino, publicado pelo CEBI nesse ano de 2026. Desesperar jamais. Círculos bíblicos sobre o livro de Daniel, tema do mês da Bíblia de 2026. Seu reino jamais será destruído. Daniel 7, versículo 14. Esse livro ele tem uma introdução, uma primeira parte, em que é apresentado o livro do profeta Daniel. Uma segunda parte, que são os círculos bíblicos sobre o livro do profeta Daniel. E uma terceira parte, onde você encontra a linha do tempo, a chave para os dois livros, Susana e Bel e o Dragão, e uma lista dos símbolos no livro de Daniel. Então você pode adquirir o seu livrinho entrando em contato no site do CEBI, www.cebi.org.br, e fazer o seu pedido e nos acompanhar nestas semanas que virão por aqui. Então, para este ano de 2026, a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil nos apresenta como tema de estudos para o mês da Bíblia. O mês da Bíblia na Igreja Católica é vivido durante todo o mês de setembro. Nos apresenta o livro de Daniel. O lema que orienta o estudo é tirado de Daniel 7, versículo 14, seu reino jamais será destruído. Em nossas Bíblias cristãs, eu estou usando a de Jerusalém, o livro de Daniel se encontra entre os livros proféticos, logo após o livro de Ezequiel. Logo após o livro de Ezequiel, que foi o tema de nossos estudos para o mês da Bíblia em 2024. Daniel seria uma continuação natural das profecias de Ezequiel, já que é também um livro ambientado no cativeiro da Babilônia. Da Ezequiel, Daniel, tá aqui. Pronto, deixar a nossa Bíblia aberta no profeta Daniel. Então, Daniel seria uma continuação natural das profecias de Ezequiel, já que é também um livro ambientado no cativeiro da Babilônia, e seus personagens estão habitando o país durante os reinados dos últimos reis babilônicos no século VI, antes da Era Comum. No entanto, ao contrário dos outros livros proféticos que são chamados pelos nomes de seus autores, como Isaías, Jeremias ou mesmo Ezequiel, este livro é chamado pelo nome não do seu autor, mas de seu principal personagem.
O protagonista principal do livro chama-se Daniel. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Assim, ao longo do livro, este personagem aparece ora como um juiz sagaz, ora como um visionário apocalíptico. Um visionário apocalíptico. Já no livro de Ezequiel, aparece uma figura misteriosa chamada Daniel, ou Dan-El, um personagem bom e piedoso, junto com Noé e Jó. Abre lá, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, depois versículo 20. Como existe uma literatura aramaica antiga que descreve a figura justa e misericordiosa de um Dan-El, vemos então que, assim como Noé e Jó, Daniel é também uma figura universal e não um personagem histórico do povo de Israel. Como veremos ao longo deste estudo, o livro de Daniel foi elaborado dentro de um contexto histórico terrível. Estamos no século II antes da Era Comum. Os governantes gregos querem a todo custo impor o estilo de vida helênico aos povos por eles dominados. Para atingir este objetivo, encontram na elite judaica um valioso aliado. É aqui que percebemos a mais importante chave de leitura para nossos estudos do livro de Daniel, a saber, 2 pontos. A resistência popular contra as imposições econômicas e socioculturais de um império aliado aos interesses egoístas da classe dirigente. Uma boa chave de leitura para o momento político que estamos vivendo em nosso Brasil neste ano de 2026. Então essa é a introdução do livrinho, desse livro aqui, ó, que você deve adquirir no site do CEBI ou num CEBI mais próximo de você. www.cebi.org.br www.cebi.org.br Desesperar jamais, círculos bíblicos sobre o livro de Daniel, do Frei Carlos Mesters e do Francisco Orofino. Então, primeira parte do livrinho, situando Daniel e o seu livro. Já deixa sua Bíblia aberta no livro de Daniel, tá? Para que você vá acompanhando as citações bíblicas que aparecem aqui. Então, o ponto 1 dessa primeira parte é a situação do povo diante do modelo helenista. Situação do povo diante do modelo helenista. Era um povo escravizado, né, gente? Então, depois da situação trágica do cativeiro na Babilônia, entre os anos de 597 e 538 antes da Era Comum, o povo de Israel jamais conseguiu recuperar a sua independência. Caiu sob o domínio do Império Persa, de 539 a 332, depois do Império Macedônico, com Filipe e Alexandre o Grande, 332 a 304, do Império Helenista de Alexandria, no Egito,
304 a 198, e do Império Helenista de Antioquia da Síria, de 198 a 152, antes da Era Comum. Depois da revolta dos Macabeus, houve um breve período de liberdade política durante o governo da família dos Asmoneus, entre os anos de 152 e 63. Em seguida, chegaram os romanos, que controlarão o país por muito tempo. Por muito tempo. Quando Jesus anda no meio do povo, é o Império Romano que domina o mundo. Tá? Desta forma, o povo de Israel se viu perdido no meio daqueles impérios de muitas raças, povos, línguas e nações. Seus governantes eram nomeados pelo distante poder central, exercido por um rei estrangeiro, despreocupado e desinformado com relação às necessidades reais do povo de Deus. Antes do exílio, durante a época dos reis de Israel e de Judá, os profetas e profetisas apareciam como a consciência falante do povo de Deus. Profetas e profetisas apareciam como a consciência falante do povo de Deus. Não esqueçam disso. Eles interpelavam e questionavam os poderes públicos, cobravam diretamente dos reis a observância dos direitos dos pobres, defendiam a causa das viúvas e órfãos, protegiam os migrantes e estrangeiros. Desta forma, conseguiam que dentro do pequeno território de Israel, a lei de Deus fosse observada e cumprida. Esta era a forma clássica em que a profecia se apresentava aos olhos do povo e das autoridades. 2 pontos. Os profetas e profetisas cobravam dos reis a observância da lei e exigiam do povo a fidelidade à aliança. A fidelidade à aliança. Então, nós, cristãos leigos e leigas que usamos esta aliança, o anel de Tucum, nós somos fiéis a um Deus, o Deus da vida. E o nosso compromisso é a defesa de todas as vidas. Então, isso representa o anel de Tucum. Quem usa este anel assume a missão de defender todas as vidas e sofrer suas consequências. Agora, o povo de Israel, perdido em meio a outros povos e nações, o povo de Judá descobre que não tem influência nenhuma nos destinos políticos de sua própria gente. Eles dependiam da boa vontade dos governantes estrangeiros. Num ambiente assim, era impossível imaginar a situação direta, a atuação direta de um profeta ou de uma profetisa dentro do mesmo estilo clássico em que eles atuavam no tempo dos reis. Depois do exílio, a profecia passou por mudanças profundas. Na busca de preservar sua identidade religiosa, o povo de Deus se fechou numa pequena província, centrada em Jerusalém e no templo. Neste longo período de fechamento, que durou mais de 300 anos, entre os anos 515 e 175, Judá viveu como nação separada no meio dos outros povos. E aí você pode abrir sua Bíblia e procurar o livro de Neemias, capítulo 10,
versículo 29. Neemias, capítulo 10, versículo 29. E o livro de Esdras, capítulo 10, versículo 11. Esdras, capítulo 10, versículo 11. Ao longo deste período, o povo não sofreu grandes perseguições por parte dos poderosos dos diferentes impérios. Isso aqui é importante ressaltar. Ao longo deste período de 515 a 175, o povo não sofreu grandes perseguições por parte dos poderosos dos diferentes impérios. As mudanças que ocorriam no mundo não chegavam a alterar o ritmo de vida da comunidade judaica. Mergulhada nos seus rituais litúrgicos, centrados no Templo de Jerusalém, a pequena província de Judá sobreviveu sem maiores preocupações. Já não havia mais profetas como antigamente, porque também não havia mais reis. Já não havia mais profetas como antigamente, porque também não havia mais reis. Confira Salmo 74, versículo 9. Salmo 74, versículo 9. E Zacarias, capítulo 13, versículo 1 a 6. Zacarias, capítulo 13, versículo de 1 a 6. Parecia que a profecia tinha desaparecido. Falava-se até, entre aspas, dos antigos profetas. Zacarias 1, versículo 4, depois capítulo 7, versículo 7. E Ezequiel, capítulo 38, versículo 17. Essa situação, gente, começou a mudar por volta de 175. O Império Helenista, com capital em Alexandria, comandada pela dinastia dos Ptolomeus Lágidas, começa a perder poder diante do Império Helenista com capital em Antioquia da Síria, comandada pela dinastia dos Seleucos. Depois de derrotar o Egito, Antíoco III da Síria recebe como espólio a província de Judá no ano 200. A província da Judéia era considerada uma etnarquia, ou seja, uma unidade administrativa reunindo uma única raça. Em grego, etne. A maior autoridade da província, o etnarca, era o próprio sumo sacerdote em Jerusalém. Sob o domínio dos Seleucidas da Síria, duas forças políticas vão se encontrar, reforçando-se mutuamente para o desastre do povo de Deus. De um lado, as políticas helenizantes dos Seleucidas, centradas na urbanização, na propriedade privada da terra e do trabalho escravo, vão atingir diretamente a vida cotidiana das aldeias da Judéia, do outro lado. Então, do outro lado, os desejos da classe sacerdotal de Judá em quebrar o isolamento em que vivia desde a época de Neemias, 445 a 443, e Esdras, de 398, fez com que esta elite política assumisse as propostas de helenização desejadas pelos dominadores. Na verdade, a classe dirigente do povo, na busca de uma posição no cenário internacional, se vendeu aos opressores helenistas.
Dentro do sistema administrativo macedônico, os cargos públicos eram leiloados pelo rei. Mas, segundo a lei judaica, o cargo de sumo sacerdote era hereditário. Em Jerusalém, desde a época de Davi, a dinastia de Sadoc tinha o monopólio de indicar o sumo sacerdote. Ora, um certo Josué, irmão do sumo sacerdote Onias III, vai ao rei Antíoco IV Epífanes e compra dele o cargo de etnarca no ano 175. Aqui começa toda a tragédia. Simpatizante do helenismo, Josué muda seu nome tradicional pelo nome grego Jazão e assume o controle da Judéia, exilando o sumo sacerdote Onias III. Ele transforma Jerusalém numa polis grega. Confira em 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 29 a 35. Com as construções adequadas ao estilo de vida helênico. Constrói um ginásio esportivo e um local para a educação dos meninos, segundo Macabeus, capítulo 4, versículo 9. Este espaço era dedicado ao ensino de filosofia, música, esportes e exercícios militares. Em 172, um irmão de Jazão chamado Menahem vai a Antíoco e compra o cargo de etnarca. Ao assumir como sumo sacerdote, muda seu nome para Menelau. Ele manda Jazão para o exílio e em 170 manda matar Onias III. Confira em Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 26, depois capítulo 11, versículo 22. A partir de 169, com o saque ao templo promovido por Antíoco Epífanes, os governantes gregos iniciam um acentuado processo de helenização da Judéia. Junto ao templo é construída uma fortaleza, a Acra, para controlar militarmente a cidade. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 33. Uma estátua de Zeus olímpico é introduzida no recinto do templo e sacrifícios são oferecidos ao ídolo pelos sacerdotes judeus. É a abominação da desolação. 1 Macabeus 1, versículos 54, Daniel 9, versículo 27, depois 11, versículo 31, e Marcos 13, versículo 14. Ao mesmo tempo, é proibida a observância das leis e dos costumes judaicos. 1 Macabeus 1, 44 a 53, 2 Macabeus 6, versículos de 1 a 9. Começam as perseguições aos judeus fiéis. Aos judeus fiéis. A reação contra essas determinações do governo surge entre as pequenas aldeias da Judéia. Em 167, um levita chamado Matatias sai de Jerusalém e inicia uma revolta na aldeia de Modim. Confira 1 Macabeus 2, versículo 1. Diante da reação militar dos gregos, Matatias e seus filhos fogem para as montanhas e começam uma guerra de guerrilhas. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 27 a 28. A eles se juntaram os vários grupos de judeus piedosos, chamados de Hassindim, ou Assideus. 1 Macabeus 2, versículo 42 a 43. A este grupo de piedosos resistentes é atribuída a redação do livro de Daniel. Esta redação deve ter ocorrido entre os anos de 167 e 166, entre as lutas de guerrilhas e a violenta perseguição grega. Após a morte de Matatias, o comando passou para seu filho Judas, chamado o Macabeu, palavra que significa martelo. 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 1. O firme comando de Judas Macabeu
acabou dando nome à revolta que passou à história como a Revolta dos Macabeus. Esta revolta tinha vários objetivos. O primeiro deles era a restauração da verdadeira religião do Senhor. Mas também lutava contra os costumes gregos, a propriedade privada da terra e o trabalho escravo. A revolta acaba em 152, quando Jonatas Macabeus faz um acordo com o rei grego Alexandre Balas. Os gregos reconhecem a autonomia da Judéia e Jonatas se estabelece em Jerusalém, tornando-se o sumo sacerdote, iniciando a dinastia dos Asmoneus. 1 Macabeus 10, versículos 18 a 21. Então, na próxima segunda-feira, a gente continua falando sobre a mentalidade apocalíptica. Profecia em época de perseguição. Paz e bem, gente. Adquiram um livrinho, tá? No site do CB. Vida longa e próspera.